Boa noite, Celine, tudo bem? Tudo bem, e você? Já estamos aqui mais uma vez, voltando das férias merecidas. Não sei se você tem férias no meio do ano, tem? Não, não tive. Eu entrei recentemente no trabalho, agora eu só tiro Ah, férias ano que vem. entendi. Aí eu tive, que eu sou professora, aí a gente precisa desses diazinhos, não deu nem para o cheiro, foi muito difícil, muito cansativo. Então, finalmente estamos aqui no canal Rosicléia Nunes Arte e Fé. Resolvi dar essa pausa aí para dar uma turbinada. Agora estou de volta aí, de vento em popa. E minha convidada é uma mulher surpreendente, a mais nova que eu já entrevistei aqui, Celine. Nossa, tô me sentindo lisonjeada. E responsabilidade, né? Não é porque você Nossa, é demais. nova ou que você não é surpreendente. Todas as mulheres cristãs que têm Jesus na sua vida como Senhor são mulheres surpreendentes, que se deixam ser usadas pelo Senhor, são mulheres surpreendentes, e você é uma mulher surpreendente, né? O seu nome é Celine Claire. Isso, exatamente. O meu nome é Rose Claire. Ó, que chique. Olha, estamos Combinando. combinando, então. O nosso quadro hoje chama-se Deus me curou da epilepsia. Olha, um tema forte, né? Mas Sim. antes da gente começar a entrevista, eu falo aqui para as nossas ouvintes, seguidoras, que o quadro de Mulheres Surpreendentes continua, vou trazendo outras convidadas, alimentação saudável e palavra, que a gente traz uma receitinha, viu, Celine? Totalmente Que legal. saudável e com uma palavrinha ali de motivação muito boa. Com a minha xará também, Rosicléia, olha, mais Nossa, uma. Também tem o quadro Curando Feridas, com a Aline Nardi, ela tem um blog, ela é escritora, e a gente fala sobre assuntos de psicológicos, depressão, ansiedade, pânico, muito bom também. E tem É de Deus Isso, com a minha amiga Elaine Braga, e a gente trata de assuntos polêmicos no meio gospel, e olha, o assunto que a gente vai tratar esse mês é forte também, veja a olha. hora. Então, você que está assistindo, se você não é inscrita, toca ali o sininho, se inscreve, compartilha, porque a gente precisa compartilhar coisas boas, né, Claire? É verdade. Então, eu agradeço por você aceitar meu convite, e eu queria que você, antes da gente falar do seu testemunho, que você dissesse quem é você, Celine. Então, tá bom. Meu nome é Celine Claire, sou nascida aqui mesmo em Campinas, moro aqui em Sousas desde que eu me conheço por gente. Eu tenho 18 anos, acabei o ensino médio ano passado e atualmente eu estou trabalhando numa empresa terceirizada que é basicamente uma representação de marcas de ferramentas. E eu Ah, trabalho fazendo a captação dos clientes. você está Então, gostando? tô gostando, tá sendo tudo muito novo, assim, na minha vida. Eu falo que a reviravolta que Deus fez na minha vida foi, assim, surpreendente. Tipo, me tirou do buraco e me colocou no mais alto Virou tudo, nível. né? Virou Virou tudo de tudo. uma vez. Qual a igreja que você pertence? Atualmente, eu tô na igreja presbiteriana ali do Paranapanema. Paranapanema. Ah, tá. Você, então, nasceu num lar evangélico, é isso? Isso. Os meus pais vieram lá de Minas, interior de Minas, a cidade deles se chama Taiobeiras, e eles vieram para cá numa oportunidade, né, de uma vida melhor. Daí eles me tiveram e os meus pais eram extremamente católicos, a família deles todos católicos, Aham. tanto do meu pai quanto da minha mãe. E daí eles vieram para cá, começaram a trabalhar de caseiro numa chácara, e o patrão deles frequentava a igreja batista. E foi quando eles convidaram meus pais para ir, a gente congregou na Igreja Batista de Sousas por 18 anos. Eu nasci lá, fui Olha. apresentada, me Aham. batizei lá aos 15 anos, e eu me mudei
no ano passado, no final do ano passado. Aí, seus pais permaneceram na Batista? Não, eles mudaram junto com a gente também. Ah, tá, mudou junto. É legal quando fica a Sim, família toda. E aí, sim, mas assim, eu costumo dizer que eu também nasci no lar evangélico, sim. mas filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho, né, Celine? Não, não, definitivamente não. Eu sempre tive os ensinamentos cristãos evangélicos, como qualquer pais que criam os filhos dentro da igreja, né? Mas eu Aham. ainda não tinha aquele conhecimento profundo da palavra. Eu ia na igreja todo domingo, eu frequentava a escola bíblica, o culto de noite, o PGM que a gente tinha, culto de quarta-feira, culto de sábado. Só que, tipo, eu Você tava lá, participava de tudo, batia o cartão lá. tudo. Participava do louvor, eu falava no PGM, fazia tudo, mas eu não tava ali, basicamente. Aquele Meu encontro coração não com tava Deus, ali. assim. Não tinha tido um encontro com Deus, de fato. Tanto que muitas vezes, na maioria das vezes, quando eu comecei a entrar na adolescência, né, até um pouco antes do ano passado, eu ia na igreja só porque minha mãe basicamente me obrigava, né? Porque ela falava: Sim. não, você vai na igreja por mais que você não queira, é indispensável. Enquanto você morar debaixo do meu teto, se for minha responsabilidade, você vai. Aquela famosa frase, né? E É, daí eu ia assim, só por ir mesmo, mas tipo, minha cabeça não tava lá, meu coração não tava lá. Tinha vezes que eu até dormia na igreja, porque assim, tipo, não estava lá em nenhum momento, só meu corpo, mas minha mente estava viajando, assim. E eu entendi. falo que eu me batizei aos 15 anos, mas eu creio que eu não fui convertida de fato, porque eu acredito que quem já pisou no Santos dos Santos em nenhum lugar mais quer viver. Então, eu não era convertida de fato. E ano passado eu tive um encontro com Jesus, me converti, e de lá para cá minha vida, tipo assim, mudou de cabeça para baixo. Fui transformada literalmente da água para o vinho. Atualmente você canta no louvor da igreja? Sim, atualmente eu canto no louvor da igreja que eu frequento. A gente tem um grupo de jovens também, às vezes eu falo no grupo de jovens, inclusive as primeiras pessoas que eu contei esse testemunho, eu tive o prazer de contar para o grupo de jovens aqui da minha igreja, então assim, foi um momento muito, muito bom, eu creio que Deus se fez presente ali, e usou a minha vida não só para espalhar o meu testemunho, mas para plantar a sementinha no coração de cada um, e agora poder espalhar o meu testemunho a um alcance maior, né? Verdade, que bênção, que bênção. E a conversão é um processo, né? Tem gente que se converte, na, muda de repente, mas tem gente que fica a vida inteira e tem Uhum. gente. É um processo individual, né? Cada um tem o seu encontro Sim. peculiar com Jesus, quando se decide ter Jesus na sua vida. E como que foi assim essa conversão? Bate junto com o seu testemunho ou foi antes? Foi um pouco antes do meu testemunho. É, Ano passado, a gente teve o acampamento da igreja que eu frequento atualmente. Eu nunca tinha ido em nenhum acampamento de jovens, e naquele momento, assim, eu me senti muito tocada, é senti muito a bom, né? presença. Sim, nossa, é absurdo. É muito bom. E daí, como eu não tinha tido a experiência de um acampamento, foi tudo muito novo, assim. Então, tipo, eu senti o Espírito Santo falando comigo e tal. Só que, tipo assim, é igual o meu líder de jovens fala: é muito fácil você viver ali naquele lugar por 4 dias onde todas as pessoas estão na mesma sintonia. Difícil é você viver pro mundo, né? Você viver no mundo e ser diferente. E aí, depois que eu saí daquele acampamento, tipo, durou 1, 2 semanas, eu já voltei à minha vida totalmente ao normal. Mas aí, aos poucos, Deus foi me moldando, assim, foi moldando o meu coração. Eu tive uma experiência que eu até conversei com o esposo da Elaine, o Douglas, ele é muito meu amigo, assim, me ajuda em tudo, em questão de estudo, tudo isso, tudo dúvidas. E Conselhos, né? Aconselhamento. conselhos, exatamente. E daí foi um estado de transe, assim, que eu estava dormindo e meio acordada, assim, que eu me via num breu,
e eu só escutava uma voz de uma pessoa, assim, falando que tudo aquilo que eu estava passando, no final ia ter um propósito, que tudo aquilo Estava depois ia... sonhando? Você estava Então, acordada? eu não sei dizer, não era como se eu estivesse sonhando, é como se eu entendesse tudo o que estava acontecendo, mas eu tivesse de olho fechado, naquele estado de transe em que você tá indo dormir, mas você ainda tá acordada, tipo, Você estava na sua casa, então. estava na minha casa, é isso, estava deitado na minha casa. E Aí daí, você tipo, teve uma visão. tipo isso, eu tava deitada, assim, de olhos fechados, e eu tava num breu, e eu só ouvi uma pessoa falando que tudo aquilo que eu tava passando, depois eu ia entender, que, tipo, tudo tinha um propósito, que agora eu não ia entender, mas que mais pra frente tudo ia se encaixar. E eu lembro Sim. que nesse estado de transe, nesse sonho, eu ficava tipo, nossa, eu tenho que lembrar disso, eu tenho que lembrar disso quando eu acordar, eu tenho que lembrar disso. E na hora que eu acordei, eu não lembrava de nada, tipo, eu só lembrava do que aconteceu, mas não lembrava das coisas que a pessoa tinha me revelado, digamos assim. Os E daí, detalhes. isso, Isso não que lembrava dos detalhes. sim. Sim. Aí eu mandei mensagem pro Douglas, a gente conversou bastante naquele dia, a gente fez chamada de vídeo, ele me explicou, a gente conversou muito. E daí uma coisa que ele falou para mim é que Deus está tentando te chamar para perto, para você construir um relacionamento com ele. Uhum. E daí, depois disso, tipo assim, aos poucos minha vida foi mudando. Não foi tipo, a partir desse momento eu me transformei. Mas eu Não, creio foi que aos foi poucos. aos poucos. Aos poucos eu fui deixando de ter hábitos que eu tinha, de agir de maneiras que eu agia, de falar palavras que eu falava. Então, tipo assim, foi uma mudança que foi acontecendo aos poucos, até me tornar a pessoa que eu sou hoje, graças a Deus. Uma mulher surpreendente, uma Uma moça. mulher surpreendente. Ai, que lindo, né? Eu acho muito bonito a conversão, como Deus transforma. O Sim, ladrão na cruz, ele não teve tempo, né? Foi? não. Já foi para o céu. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, Jesus falou para ele. Mas para alguns é uma transformação. Para mim, eu Sim, tive que ir muito fundo lá e no mundão mesmo para ter essa mudança. Mas eu não acho que todo mundo tem que ir para o mundão para se converter, não. Deus sim, pode mudar dentro da igreja. Dentro da igreja tem muito filho de crente que ainda não tornou Jesus o Senhor real da sua vida. E vai sim. ouvir você agora e falar: olha, é possível, não precisa ir lá para o Não, mundão. Deus pode transformar. Eu acho isso muito lindo, maravilhoso. Dá menos cicatrizes. A cicatriz sim. dói demais depois, né? Uhum, é Então, verdade. melhor ficar ali junto com o Senhor e fazendo essas mudanças, Deus fazendo as mudanças, maravilhoso isso. Deus te abençoe Ai, grandemente. amém. Você possa ser assim, exemplo desses jovens que querem experimentar o mundo. O mundo não tem nada, nada, nada Não, que preste. são Então coisas vamos momentâneas. isso, passageiro. Então você Sim. aí, então, você estava vivendo a sua vida cristã normal, pensando que estava tudo bem, tinha tido essa transformação e teve uma reviravolta de novo na sua vida. Como Isso, foi? aí teve uma reviravolta novamente. Na verdade, eu não vou conseguir falar em data certinho, porque eu tinha anotado no dia que eu dei meu testemunho, mas eu acabei esquecendo de trazer o papel. Ah, Mas, basicamente, lá para agosto de 2022, eu tive um desmaio, estava passando por uma situação extremamente difícil na minha vida, assim, bem conturbada. E daí eu acabei passando mal na noite anterior, quase desmaiei tomando banho, deitei no chão e acabei colocando para fora tudo que eu tinha comido naquele dia. sei. E daí eu chamei minha mãe me ajudou, ela até falou assim, ó, você leva um balde pro seu quarto, porque se tiver com virose, você passar mal durante a noite, você me chama. E eu não. Então tá bom, né? Terminei de tomar banho rapidinho, levei o balde pro quarto e dormi. Aí no outro dia eu acordei, e ela falou assim: vem aqui para você comer, né? Você já passou mal na noite anterior, vamos comer, que não sei o quê. E eu tinha o costume de levantar muito rápido, mas eu falo que, tipo, eu levantava, você tinha aquela sensação assim, mas eu voltava. E eu falo que dessa vez eu levantei, eu fui e não voltei.
Aí minha mãe fala que eu virei assim e caí de costas no quarto dela, porque Nossa. a nossa antiga casa era cozinha americana, então era Aham. a sala, a cozinha, os 2 quartos e o banheiro. E daí eu atravessei para ir para a cozinha, virei e caí de costas no quarto dela. E ali eu apaguei, tipo, eu acordei com a minha mãe desesperada, chorando atrás de mim, segurando minha cabeça, e eu não entendia nada, eu só ficava assim, não, mas por que que você tá chorando? O que que aconteceu? E ela, não, você tá bem, pelo amor de Deus, tá doendo minha cabeça. Não, minha cabeça tá doendo, eu tô com dor na cabeça, tô com dor de cabeça. E daí, depois disso, a gente foi pro médico, né, pro pronto-socorro, e o médico que me atendeu, ele falou assim, olha, eu vou te fazer uma cartinha de encaminhamento para o neurologista, porque uma crise é normal, porque minha mãe falou que eu convulsionei, né, os movimentos involuntários, coisa do tipo. Aham. Ele falou assim, ó, uma crise é normal, mas 2 já é preocupante. Mas vamos Aham. investigar isso para Quanto ver. tempo você ficou desmaiada, não sabe? Não lembra? Não sei, mas foi pouca coisa, tipo, acho que de 2 minutos no máximo, É, acho que não chegou aí nem isso. já é o suficiente para preocupar, né? Sim, exato. Aí ele fez a minha cartinha de encaminhamento e aí começou a saga de exame, médico, tudo aquilo. Aí eu fui no médico, o médico perguntou se eu tinha caído quando eu era criança, se minha mãe tinha deixado cair da cama ou do berço, porque isso poderia ter ocasionado algum trauma que desencadeasse essa doença. E aí eu Certo. tive que fazer uma bateria de exame, fiz um eletroencefalograma e de fato foi detectado no mesmo ano, em 2022, que eu estava com epilepsia na parte esquerda do cérebro, no hemisfério esquerdo. E daí o médico falou, olha, a gente vai começar com tratamento rápido, porque a parte esquerda do cérebro é uma das partes mais importantes, tem a questão motora, cognitiva, Aham, então a gente tem que começar o mais rápido possível, apesar de você ter tido só uma crise, é bom para a gente prevenir futuras crises, né? E daí entendi. ele falou para mim que eu ia fazer o tratamento por 6 meses. Se melhorasse depois desses 6 meses, a gente ia refazer o exame e ver como continuaríamos daqui para frente. Se não, eu ia ter que continuar tomando remédio. Mas a princípio o médico falou: olha, você vai ter que tomar o remédio para praticamente toda a sua vida, né? Assim, você vai ter que É, tomar por um longo período, porque tecnicamente não é uma doença que tem cura rápido. Você tem que fazer o tratamento certinho para que talvez você possa ter uma cura. E daí eu fiz o tratamento certo, tomei o remédio certinho. Esse remédio que eu tomei, ele me fez engordar 10 quilos. E daí, no final do ano passado, em 2023, era quando eu tinha que retornar no médico, no meio de 2023. Só que eu estava na época de vestibular, estudando, fazendo técnico, então assim, eu não tinha tempo para nada, literalmente. E daí eu fiquei enrolando para fazer os exames, basicamente só consegui fazer os exames no começo desse ano. E daí o médico que já me atendia não estava mais no meu plano e eu tive que começar aham, a fazer o tratamento com outra médica. E daí ela entendi. pediu para que a gente fizesse uma ressonância também para tentar identificar a origem do problema, né? Se tinha algum trauma, se Aham, tinha algum coágulo, alguma coisa do tipo. E uma das coisas que o meu antigo médico falou é que essa doença poderia ser hereditária também, algo aham, relacionado a isso. E posteriormente eu descobri também que o meu tio tinha muitas crises de desmaio, a minha avó também, quando eles moravam na roça, e meu tio era criança, ele andava de bicicleta, ele caía no meio da estrada e por lá ele ficava mesmo. Só que, tipo assim, poxa, ninguém nunca nem tinha ouvido falar dessa doença, era algo que não era muito acessível e comum naquela época, então ninguém sabia. E daí eu lembro que eu até comentei com meu pai, né, que a minha avó contava que, tipo, meu tio ficou tomando remédio por um bom tempo também contra a epilepsia, e chegou um dia que minha avó levantou as mãos pro alto com as caixas de remédio e falou assim, em nome de Jesus, meu filho vai estar curado e não vai precisar tomar mais isso. Foi lá e jogou tudo na descarga do banheiro e deu descarga. E eu falava olha assim que pro meu pai, fé. eu falava assim, pai, não é possível que a minha avó fez isso, como assim? Tipo, não faz sentido. E eu ficava indignada, eu ficava assim, meu, não é possível. E daí, depois de tudo isso, né, depois de ver todo esse exemplo, de passar novamente pela mente, que ela me pediu todos os exames, foi quando eu comecei a ficar um pouco mais aflita, né?
porque ressonância, fazer os exames tudo de novo, eu já fiquei mais, tipo, nossa, será que eu vou ter que continuar tomando remédio? E daí, em um domingo, se eu não me engano, foi no dia 24, 22, entre 22 e 25 de abril. Eu fui fazer uma ressonância que estava marcada para domingo às 11 horas da noite. E justamente nesse dia eu estava cantando na igreja. E daí a gente estava cantando aquela música Nada Mais, do Gabriel Guedes. Não sei se você já ouviu falar. Nada mais? Não, acho que eu só conheço o Fernandinho, nada mais, nada além do sangue. Não, não é essa. Não. E daí eu sou apaixonada por essa música. E a gente estava cantando e só ficava naquela parte. Só quero a ti e nada mais. E naquela parte, assim, tipo, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo muito forte. E eu tava muito aflita, porque eu ia fazer a ressonância após o culto, então eu tava morrendo de medo de acontecer alguma coisa. No domingo mesmo você ia fazer? Oi? Você ia fazer a ressonância no domingo mesmo? Isso, após o culto eu já ia direto pro médico. Então, assim, eu estava extremamente aflita, com medo de descobrir mais alguma coisa. Então, assim, eu estava, assim, bem com medo mesmo. E ali naquele momento em que a gente começou a cantar esse louvor e todo mundo ficou no mesmo... como eu posso dizer? Todo mundo começou a sentir de fato o Espírito Santo. Isso. Todo mundo sentindo a presença de Deus ali naquele momento, eu fiquei extremamente constrangida, assim, pelo Espírito Santo. E naquele momento, a única coisa que vinha no meu coração era ora por cura. E era algo que, tipo, eu nunca tinha, de fato, pensado em orar. Os médicos só falaram que eu ia ter que tomar remédio e eu simplesmente aceitei. E daí, naquele momento, eu comecei a orar e me propus a fazer um jejum de 1 semana, não de forma de barganha, mas que se fosse da vontade de Deus, que fosse tudo para honra e glória dele. E a minha oração era que seja feita para a tua honra e glória e que o meu testemunho possa alcançar várias pessoas, várias vidas. E daí, após o louvor, eu fui fazer a ressonância, eu já estava bem mais tranquila, mas ainda estava um pouco aflita também. E eu fiz no domingo e o resultado saía numa quinta-feira. E durante esses dias, até na quinta, eu fiquei de jejum. E eu sabia que o resultado só ia sair na quinta, mas todo dia eu entrava no site para ver se por algum acaso o resultado já tinha saído. E nada, nada, nada. Aí na quinta-feira de manhã eu acordei antes de ir para o trabalho, olhei e de fato tinha dado que não tinha nada, que estava tudo limpo, graças a Deus. E daí eu comecei a ficar, nossa mãe, será que eu tô curada? E daí eu perguntei para esposa do nosso antigo pastor, que ela é enfermeira. Mandei uma mensagem assim, Tati, a ressonância detecta a epilepsia? Aí ela falou assim, os exames que detectam a epilepsia é o eletroencefalograma e a ressonância. Mas aí também eu não falei mais nada, porque era um momento entre eu e Deus, assim. Eu não compartilhei com ninguém o que estava acontecendo à minha volta, era só eu e Deus. E daí eu comecei a ficar, nossa, será? Mas, de fato, o exame que ia confirmar isso era o eletro. E o eletro eu só ia fazer em maio, lá pro dia 18 de maio, que eu fiz, se eu não me engano. Sim. E daí eu lembro que, quando eu fui fazer o eletro, comecei a sentir algumas dores, assim, justamente na área que a minha cabeça era afetada. Eu já comecei a ficar, tipo, nossa, não vai dar certo, não vou conseguir, certeza que esse negócio tá na minha cabeça ainda. Assim, já pensando no pior. Sim. Mas durante todos esses momentos, desde quando eu fiz a ressonância até quando eu fiz o eletro, eu nunca parei de orar, nunca parei de jejuar, muito pelo contrário. Como eu disse, a minha oração era para que a minha vida seja para honrar o Senhor, e que seja tudo para a tua honra e glória, que eu possa ser um testemunho vivo de que o Senhor ainda opera milagres como antigamente. Essa era a minha oração. Se for para ser, vai ser, se não for também, tá tudo bem, e que seja tudo para a tua honra e glória. Isso. E assim foi. Eu fiz o eletro, e o eletro demorava 15 dias para ficar pronto. Nossa, será mais 15 dias? Mais 15 dias. E detalhe, a gente ia fazer um luau aqui em casa com os jovens da minha igreja. E daí
tava tudo certo pra gente fazer o luau na semana que uma semana antes do resultado sair. Aí eu falei assim, putz, mas se eu realmente for curada, eu queria tanto contar isso pros jovens, pras pessoas da minha igreja, mas, bom, fica para uma oportunidade futura, né? Já que o luau vai ser agora e o resultado só vai sair na próxima semana. Aí o Gustavo, líder de jovens da minha igreja, me mandou mensagem falando assim, a gente vai ter que cancelar o luau essa semana, porque a gente tá com muita programação esse final de semana de jovens para a igreja. Então a gente vai ter que deixar para o outro final de semana. Pode ser? Aí eu, nossa, com certeza. Aí, tipo assim, tudo já tava se encaixando. Eu já tava, ai, não é possível. Será? Aí eu lembro que eu peguei o resultado do exame numa sexta-feira, se eu não me engano, e eu saí do trabalho. Meu pai foi lá buscar o exame e eu falei, pai, eu não quero que você abra. Quem vai abrir esse exame sou eu. Ninguém mais abre. E antes de eu sair no trabalho, eu orei no banheiro, porque enquanto eu tava de jejum, todas as vezes que eu ia no banheiro, eu ajoelhava, sentava no banheiro e ficava lá orando, conversando com Deus. E essa foi uma das últimas orações que eu fiz antes de pegar o resultado. E eu cheguei, orei novamente para que seja tudo para tua honra e glória, e se não for, tá tudo bem também. E daí eu entrei no carro, e eu falei assim, nossa, cadê meu exame? Porque eu já tinha certeza que os meus pais tinham aberto, certeza. Aí meu pai falou assim, sua mãe queria abrir, mas eu respeitei a sua vontade e não abri. Sua mãe que queria abrir, né? Minha mãe. Sua mãe. Aí eu falei assim, então tá bom, menos mal, né? Aí eu abri o exame e tinha lá escrito, né? Laudo médico, nenhuma atividade epiletiforme encontrada. Aí eu fiquei tipo, como assim? Aí eu fiquei em choque, eu não consegui chorar, não consegui fazer nada, eu só dava risada, assim, de nervoso, sabe? E eu falava, mãe, olha isso, tipo, será que eu tô curada? E daí, uma coisa que eu acabei esquecendo de contar também é que no acampamento de carnaval da minha igreja, eu tive um mini desmaio, porque eu tava sem tomar remédio, e a gente fez uma brincadeira de colocar a cabeça na água, pegar a banana e sair correndo. Eu acabei tendo um apagão, uma crise de ausência, que eles falam, né? Que não é quando você chega a convulsionar, mas você fica fora por um tempinho. Isso porque o médico falou que eu tinha que ficar longe de água, fogo e altura. Mergulhar, porque o meu cérebro perdia a oxigenação e eu podia desmaiar. Fogo também, e altura, porque se eu caísse, desmaiasse, eu ia me machucar, né? Só que para mim, mergulhar e botar a cabeça no balde de água eram coisas totalmente diferentes. Né? Aí foi quando, nessa brincadeira, eu caí e apaguei assim, e todo mundo achou que tava normal. Aí depois minha mãe foi lá à noite ver a gente, e ela, gente, pelo amor de Deus, Celine desmaiou. E daí, depois disso tudo, que a gente começou a saga de novo dos exames. Mas hoje eu posso dizer que, graças a Deus, eu estou curada. Graças a Deus foi para honra e glória do Senhor, porque eu creio que através do meu testemunho muitas vidas ainda serão tocadas, muitos milagres ainda serão operados. Verdade. E eu creio assim no Deus do impossível, e a minha cura é um, como eu posso dizer? É de fato uma... Esqueci a palavra, mas é uma verdade de que Deus ainda opera milagres. Uma prova, exato, a palavra fugiu. É uma prova de que Deus ainda opera milagres, porque assim, eu tomei remédio por coisa de 2 anos e eu ainda tomava os remédios tudo errado, tanto que na época do acampamento que eu desmaiei foi porque eu tava sem tomar remédio, então assim, eu tomava quando dava na telha, se eu esquecia eu também não tomava, então assim, eu tomava de vez em nunca. E pelo que eu li na internet, né, a cura da epilepsia, ela pode vir após 3 anos você tomando os remédios certinhos. Então, assim, eu posso... Isso se for aquela
que tem cura, né? Tem Mas cura, isso. se não toma remédio, vai piorando, né? Exato. Então, assim, eu creio que foi um milagre de fato, porque eu nunca tomei os remédios certos. Durante esses 2 anos de tratamento, eu tive 2 crises e você só pode ser considerada curada de fato quando você está há mais de 1 ano sem tomar remédio, 1 ano sem ter crises. E eu tive uma crise esse ano e já, assim, meu eletro já deu normal. Então, assim, eu posso dizer que de fato foi Deus. Eu voltei na médica depois disso e aos olhos humanos, né, aos olhos da medicina, de fato eu ainda não tô curada. Para a médica isso não significou nada, o fato do meu exame ter dado limpo. Ela pediu para que eu Sim. continuasse os remédios durante mais ou menos 1 ano, por precaução, né, como eu tive essa crise É. em fevereiro, até para a gente manter controlado. Mas se depois de fevereiro eu já não tiver mais nada, eu já tô liberada para ficar sem tomar remédio. Glória a Deus, você vê. Foi uma experiência que você teve de fé, aquela visão que você teve, você não vai entender agora, agora você já está entendendo, né? Exato. Deus falou com você ali, te preparando. E eu creio que Deus vai te preparar. Essa foi a primeira das muitas provas que você vai passar assim, com vitória, e que essa seja a sua experiência, seja assim, marcante e para fortalecer a sua fé e de todos esses jovens lindos, maravilhosos, junto com você, na sua igreja, que possam crescer junto com você. Que coisa linda. Se todo jovem fosse assim. Amém. E foi muito engraçado que todo mundo, assim, à minha volta, após ouvir meu testemunho aqui que eu dei no Luau, todo mundo que estava aqui, eles presenciaram o que aconteceu no acampamento, presenciaram Aham. essa minha crise de ausência, e todo mundo depois veio me falar, tipo, nossa, Cê, a gente sabia que, tipo, você tinha desmaiado, mas a gente não sabia a gravidade da situação, tipo, a gente não sabia que era tão grave assim, mas glória a Deus, né, que Deus operou um milagre sobre a sua vida. Verdade, glória a Deus por sua vida. A gente já está encerrando, Celine, foi maravilhoso falar com você, Ah, eu que amei o seu agradeço. testemunho. Eu queria que você deixasse um recado aqui para os jovens, para os moços e moças, que estão, às vezes, fora do caminho do Senhor, estão lá ali dentro da igreja, mas ainda não entregaram de fato sua vida a Jesus, ou que estão passando por um momento de dor ali, estão meio fraquinho na fé, não sabem o que fazer. Que recado você deixaria para eles? Acho que o recado que eu posso deixar, assim, usando a minha própria vida como exemplo, eu nasci em um lar cristão, mas eu nunca tinha sido uma cristã de verdade até os últimos tempos. Então, o recado que eu deixo para os jovens, tanto da minha idade quanto mais velhos do que eu, é que vale a pena você viver a sua vida para Cristo, né? No mundo a gente só tem prazeres, momentos, são tudo momentâneo, são coisas banais, mas a gente Verdade, vive com Deus, a gente estar com Deus é algo muito melhor do que qualquer coisa que o mundo possa te proporcionar, porque todas essas sensações, esses prazeres, essas questões carnais são temporárias, mas você vivendo para Deus, você vivendo, tendo um amor, uma comunhão com Ele, é algo que você só vai criar relacionamento e é algo que você não vai querer sair nunca, porque igual como eu disse no começo, quem já pisou no Santos dos Santos em nenhum lugar mais sabe viver, e de fato é isso. O dia que esses jovens tiverem de fato uma experiência genuína com Deus, não tem como você voltar para o lugar da onde ele te tirou. verdade, Até verdade. porque quando Deus te pega, assim, eu falo, quando ele pega na chincha, ninguém escapa. Que ótimo, Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração para a gente terminar aqui. Eu te agradeço. Uma frase que você falou que eu achei interessante foi: a médica mandou eu tomar remédio, eu tomei e não orei, né? Só Só obedeci, aceitei. só aceitou. Então, Aham. a partir do momento que você falou, não, Deus falou com você, pede cura, né? Ele te proporcionou esse momento, você não sabia porque você estava passando por aquele, mas era para aprender a pedir ao Senhor a cura, a glorificá-lo naquele momento, a aumentar sua fé,
para completar esse processo de conversão, né? Que bênção. Que Amém. bem. Amém. Então, eu vou orar encerrando, tá bom? Tá bom. Pai querido, eu te agradeço por esse testemunho, Senhor, que ele possa servir para muitos jovens, ou pessoas de outras idades, para entender que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor usa os médicos, a medicina, mas o Senhor é o dono da medicina. A última palavra é tua, Senhor, na vida da pessoa. Que essa pessoa que escutar esse testemunho possa entender que o médico tem razão, mas o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico por excelência. Que a pessoa possa entregar essa dor, esse sofrimento a ti, Jesus. E esse jovem, essa jovem que está dentro da igreja, mas ainda não te recebeu, não fez esse contato contigo íntimo, Senhor, que ao ouvir esse testemunho possa dobrar seu joelho e entregar sua vida a ti, Jesus. Abençoa a Celine, Senhor. Obrigada, Pai, que o Senhor possa, Senhor, usá-la para ela falar para muitas pessoas e possa completar a boa obra na vida dela. Abençoa seus pais e abençoa quem está ouvindo essa mensagem que vai ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, querida. Deus abençoe. Olha, foi ótimo, viu? Foi Tchau. ótimo mesmo. Até logo. Obrigada, viu?